Olá, meus amigos, estamos mais uma vez aqui para podermos fazer o nosso estudo e dessa vez nós vamos estudar o Evangelho no capítulo 18, itens 3 a 9. Então vamos iniciar lendo aqui uma página do livro Vida Feliz de Divaldo Franco pelo Espírito Joana de Ângeles. Disciplina à vontade, impedindo-te ser vítima da irresponsabilidade. Começa tuas atividades de pequena monta, mantendo a ordem e a eficiência em cada realização. Quando tiveres muitas tarefas a realizar, não percas tempo, escolhendo por qual iniciar. Executa a que esteja mais próxima, passa à seguinte e sucessivamente desincumbe-te de todas. Enquanto não deis o primeiro passo, não chegarás ao fim do caminho. A primeira palavra dá início ao discurso. A disciplina é responsável pelo êxito das elevadas realizações. Então, meus amigos, vamos pedir aí a ajuda e o amparo da espiritualidade nesta tarefa. Que possamos, Senhor Jesus, estudando a doutrina espírita, nos fortalecer, esta doutrina que nos consola, que nos ensina, que nos dá coragem e forças através de todo o conhecimento, para que possamos seguir em frente na nossa jornada, no nosso caminhar, confiantes do amparo, da proteção do plano espiritual, para que sigamos confiantes para recebermos aí o abraço amoroso do nosso Mestre Jesus. Fica conosco, nos amparando neste trabalho, nesse estudo, agora e sempre, que assim seja. Então, meus amigos, vamos começar fazendo aqui a leitura desse item 3 do capítulo 18. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. E aí no item 4, tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-lo e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Por-vos-eis a dizer: Comemos e bebemos na tua presença, e nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do Meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Então vamos fazer aí a nossa análise dessas palavras aqui de Jesus. Então ele fala aí sobre a porta estreita e sobre a porta larga. O que seria essa porta estreita? A porta estreita seria o caminhar reto, o caminhar dentro das leis de Deus, com virtudes, praticando o seu melhor, o bem, o amor ao próximo, se esforçando, é o caminho do esforço para a reforma íntima, para deixarmos de lado o homem velho, cheio de orgulho, de egoísmo, de vaidade, enfim, desses vícios morais.
A porta estreita é o caminho reto, é o caminho do bem, é o caminho da ascensão espiritual, da moralidade, das virtudes, enfim. Completamente diferente da porta larga. A porta larga seria aí a nossa zona de conforto, né? São os vícios morais, são esses sentimentos que nós ainda abrigamos nos nossos corações, esses sentimentos inadequados, esses vícios, as tentações, né? O caminhar nas tentações mundanas, nos prazeres que nos afastam aí do caminho moral, da elevação espiritual. Então aí está a diferença entre a porta estreita e a porta larga. A porta larga nos traz aí os prazeres efêmeros, né? Condizentes aqui com esse planeta de provas e expiações, e nós ainda seres imperfeitos, nós nos acostumamos, muitos aí se acostumam com esses vícios, né? Fazem parte do seu dia a dia, e para você transpor isso, para você se encaminhar para uma outra estrada, que é a estrada que vai te levar à porta estreita, demanda o esforço, a vontade de melhora, de um outro prazer da tua vida, nascido aí justamente dessas conquistas morais. Então, este é o alerta de Jesus, para que nós possamos perceber por onde estamos caminhando, por onde queremos passar, pela porta larga ou pela porta estreita, né? Muitos de nós aí ainda optamos, como dissemos, por essa porta larga, porque nos traz aí esses prazeres imediatos. E essas conquistas morais, a verdadeira felicidade, ela demanda aí essa vontade de sermos melhores. E aí não adianta enganarmos a Deus, né? Como está aqui na página do Evangelho, nós não podemos simplesmente dissimular uma falsa moralidade, nos comportarmos como seres bons, caridosos, sem que esses sentimentos estejam realmente implantados nos nossos corações. Nós não enganamos a Deus nem a espiritualidade, diríamos até mais. Talvez as pessoas, muitos, não saibam exatamente o que se passa no nosso coração, né? Não possam aí dizer textualmente o que se passa dentro de nós, quais são o nosso real pensamento, mas eles sentem as nossas vibrações. Agora, da espiritualidade, eles realmente conseguem perceber e saber realmente o que queremos, quais são os nossos verdadeiros sentimentos. Deles nós não conseguimos esconder, né? O que se passa nos nossos corações, se somos realmente verdadeiros ou não nas nossas exteriorizações. Então não basta nos dizermos religiosos e realmente não praticarmos a religião, não praticarmos o bem, esse caminho moral. Então, esse caminho, na verdade, para porta estreita, esse caminhar reto, esse caminhar consciente das leis de Deus e dessa vivência no bem, ela, na verdade, independe até de religião. Então, não precisamos ser aí religiosos para praticarmos o bem e sermos pessoas virtuosas, né? Isso daí independe. E outra coisa, a mediunidade, né? Nós gostaríamos de falar sobre a mediunidade. Muitos acham que ser médium é atestado de elevação espiritual, o que não é verdade. Nós sabemos que a mediunidade, ela é física, e ela é dada
Há espíritos realmente virtuosos, mas também há muitos que ainda não estão nesse patamar evolutivo. Por quê? Para justamente se melhorarem através da mediunidade, desse contato, dessa experiência, sabedores de que existe um plano espiritual, de que há algo além dessa vida física, eles possam se reformar, se melhorar nesse contato direto, né? Então, mediunidade não é atestado de elevação espiritual. Somos ainda caminhantes, estamos aí nessa estrada evolutiva e precisamos hoje, mais do que nunca, neste momento de transição planetária, realmente buscarmos esse caminhar mais reto, mais conscientes, essa reforma íntima, né? Porque vai chegar lá o momento, como está aqui dizendo no Evangelho, vai chegar o momento em que você vai se deparar lá no reino de Deus, que nós vamos falar daqui a pouco, no reino dos céus, com esses espíritos aí que te mostraram o caminho, e você vai querer entrar nesse reino dos céus e não vai ter permissão para isso. Porque como você que foi egoísta, que foi orgulhoso, vai querer entrar no reino dos céus, que não teve aí realmente sentimentos verdadeiros, você que não teve um comportamento reto, um comportamento virtuoso, como você vai querer entrar no reino dos céus? A prática exterior, né, não é passaporte para a entrada do reino dos céus. Realmente, essa entrada só é facultada àqueles que têm os melhores sentimentos, os sentimentos verdadeiros, de amor, de bem, de vontade, de esforço. Não estamos falando aqui de pessoas perfeitas, né? Estamos falando de caminhantes nessa estrada do bem, seres ainda imperfeitos, mas que buscam e se esforçam a ir para a perfeição. Então nós temos esses espíritos, esses profetas que vieram nos anunciar o caminho, e a história da humanidade traz esses espíritos aí nos alertando, nos ensinando, trazendo esse olhar, essa sinalização. Então, como fala no Evangelho de Abraão, desses espíritos Jacó, espíritos que vieram, mas nós temos hoje espíritos mais próximos de nós, né, que podemos nos espelhar neles, como Chico Xavier, como o nosso querido Eurípides Barçanufo, aí, que teve essa trajetória, né, que exemplar, para que possamos segui-lo, trazendo a ele como mais um modelo de caminhar reto para a ascensão espiritual. E essa mudança de estrada, da estrada larga para a estrada estreita, como dissemos, requer esse esforço. Então a primeira coisa é você despertar. Bom, eu preciso mudar, me analisar, o que eu estou fazendo da minha vida, quais são os meus pensamentos, qual é o meu comportamento, quais os vícios morais que eu abrigo ainda dentro de mim. Se você não se perceber, se você não despertar, não pode ter mudança, não pode haver mudança. O primeiro passo é esse despertar, é essa real consciência de quem somos, remexer esse lixo mesmo que há dentro de nós, perceber que a mudança é necessária, que isso já não cabe mais, esse meu comportamento, esses meus pensamentos, já não cabem mais. Eu quero uma transformação, eu quero me melhorar, eu quero buscar esse reino dos céus. Então, o primeiro momento é do despertar. A partir daí, entra esse trabalho de reforma íntima. E não pensemos que é de uma hora para outra, é um esforço, mas é preciso ter a vontade
vontade de caminhar no bem. Isso é imprescindível. É preciso ter a vontade de trilharmos a estrada que vai lá nos levar para a porta estreita, que vai afunilando lá, né? Só passarão os realmente virtuosos, aqueles que seguem em harmonia com as leis de Deus. Então, essa estrada não é a estrada, como dissemos, dos espíritos perfeitos, mas dos espíritos em busca de perfeição, daqueles que estão se esforçando para retirar dentro deles, né, dentro de si mesmos, esses valores, né, que não são os corretos, que não são os valores de virtude, que conviviam lá dentro dele, que conviveram dentro dele por tanto tempo, mas agora não cabem mais. Agora é a hora de realmente nos livrarmos aí desse material que já não nos satisfaz, né? Então é isso, essa reforma e esse trabalho de modificação se faz, claro, através das encarnações sucessivas. Esse aprimoramento se dá através dessa lei de Deus, que é a lei da reencarnação, dessas várias experiências. Se houvesse a unicidade da existência, o que seria daqueles que estão trilhando pelo caminho da porta larga e ainda não se despertaram, ainda não têm vontade de se melhorarem? Quer dizer, eles estariam fadados aí a um sofrimento eterno, né? Então a gente sabe que o Pai, de amor e bondade, não deixará nenhum de seus filhos perpetuamente no mal ou destinados ao mal. Então nós caminhamos, cada um no seu momento, mas o despertar vem, mais cedo ou mais tarde. Através dessas experiências, através das encarnações, nós vamos despertando nossa consciência, vamos usando o nosso livre-arbítrio para o bem e, a partir daí, nos moralizando, nos tornando seres melhores a cada dia. Então, é através da encarnação, dessas experiências. E todos nós vamos chegar à perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é apenas de Deus. Então, mas a perfeição relativa é o destino de todos nós. Precisamos, para chegar lá, passar por essa porta estreita. Então, o bem é o destino de todos nós. É claro que as encarnações, elas são necessárias como experiências. Nós não estamos fadados a praticar o mal. Nós podemos usar o nosso livre-arbítrio para o bem. Nós passamos pelas provas, mas não necessariamente pelas expiações. As expiações, elas são necessárias para aqueles que cometeram penalidades. Então, se desviaram, se desarmonizaram aí, se desviaram das leis de Deus. Então, ela não é o caminho para todos os espíritos. Haja vista aí Jesus, que é o exemplo, está lá em Consolador. Emmanuel nos traz que Jesus teve um caminho reto para Deus, porque a partir do momento que ele despertou a consciência de que havia dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal, ele se posicionou sempre no caminho do bem. Ele passou pelas experiências reencarnatórias, passou pelas provas, mas ele acertou, ele buscou o caminho do bem. Por isso que não passou por expiações. Então isso é uma opção, é uma opção. Não estamos fadados ou precisamos necessariamente passar pelo caminho do mal. Passamos pelas provas, pelas experiências, pelas encarnações, mas quando há o despertamento da consciência, quando estamos aí com o nosso livre-arbítrio, na posse do nosso livre-arbítrio, podemos optar
pelo bem, né? E aí, nós hoje, passando por esse momento de transição planetária, já estamos mais do que na hora desse despertamento, né? Desse outro olhar em relação ao nosso comportamento, aos nossos pensamentos, a toda a nossa vida, qual o caminho que eu estou trilhando, o que eu quero da minha vida, né? Qual é a alegria efêmera de uma encarnação material. Isso não quer dizer que a gente não possa se utilizar das benesses, né, materiais, não é isso. Mas nós vamos utilizar dos bens materiais, gozar dos bens materiais para nosso bem viver, para o bem viver do próximo, mas sabendo nos comportar como seres que não vão morrer, né, não vão desaparecer após a morte do corpo físico, que tem um caminho, uma jornada grande pela frente, que tem que se comportar nessa existência para que amanhã ou depois não possamos aí ter como consequência as expiações, as dores provenientes do nosso mau caminhar. Então é isso, o gozando dos bens terrenos, mas com harmonia, né, com equilíbrio, sabedores de que nós temos uma jornada grande aí pela frente. E aí, continuando o nosso estudo, nós vamos para o item 6, que fala assim: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Item 7. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica se assemelha a um homem sensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar, ela foi derribada. Grande foi a sua ruína. Aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Então vamos aí passar ao estudo desses outros itens, né? Então, primeira coisa, falando sobre aí o reino dos céus, o que seria aí esse reino dos céus? Então poderíamos dizer que o reino dos céus seria um reino, um sentimento, né? Na verdade, seria aí essa postura desse caminhar reto que traz paz, é a fé, é a esperança, é essa base, é esse equilíbrio, é essa harmonia, essa consciência de que eu estou fazendo todo o bem que é possível, de que eu estou me esforçando para me transformar num ser humano melhor. Então, estar encarnado, é possível você estar encarnado e estar no reino dos céus a partir do momento que você cultiva esses sentimentos, que você cultiva a moral, que você cultiva as virtudes. Isso é estar no reino dos céus. É essa consciência tranquila, é essa consciência de obediência às leis de Deus, né? De estar fazendo todo o bem possível, estar se esforçando para se melhorar. E esse reino dos céus,
aqui quando encarnado é levado também ao plano espiritual. A minha situação, o meu pensamento, vai me levar no plano espiritual para aquele lugar onde haja espíritos que estão vibrando na mesma faixa evolutiva. Isso é uma consequência, né? Nós vamos para o plano espiritual, nós somos atraídos no plano espiritual para os lugares onde hajam os espíritos em que vibrem na mesma faixa evolutiva. A partir do momento em que você está no reino dos céus aqui na Terra, você consequentemente vai estar no reino dos céus no plano espiritual. Vai estar aí junto com esses eleitos, com esses espíritos amigos aí no plano espiritual. E aí no Sermão da Montanha, Rodolfo Caligares vem falando assim pra gente. Então ele fala assim pra gente: a entrada no reino dos céus é uma questão de observância das leis divinas e não de religião ou práticas exteriores. É preciso uma modificação interna com a prática da verdadeira caridade e amor ao próximo. Então, a entrada no reino dos céus nos é facultada através da prática da verdadeira caridade e do amor ao próximo. Então, é um comportamento, né? E ele fala Jesus vem falando para a gente do homem prudente nessa lição do Evangelho. Então, é aquele que construiu sua casa sobre a rocha. É o espírito que se fortaleceu no bem, nas virtudes, nesse caminhar pela porta estreita. E ao contrário, tem o homem insensato, que é aquele que construiu sua casa sobre a areia. É aquele que não alicerçou valores morais, né? Que usou apenas de práticas exteriores. É aquele homem que realmente não se renovou, não deixou de lado o homem velho, não se transformou, não se reconstruiu, não buscou um caminhar reto. Esse é o homem sensato, porque as dificuldades se apresentam, ele cai, porque não tem fé, porque não tem base, porque não tem aí a esperança de um novo amanhã. Esse homem, ele se deixa levar pelas tentações, pelos prazeres materiais que são efêmeros. Então, esse homem insensato é aquele que não tem a base dos sentimentos, da fortaleza dos sentimentos, da fé, dessa crença em Deus, que faz com que ele se fortifique e se torne aí um ser que realmente busque essa reforma íntima, né? Ele sabe que há aí um caminhar difícil, árduo, mas não se desvia desse caminhar. Não se deixa levar pelas tentações, não se deixa levar aí, se comprometer pelos erros e pelos vícios. Então, essa é a diferença entre o homem prudente e o homem insensato. Então, não adianta essa busca ser da boca para fora. Realmente, como vimos, você é reconhecido por essa vontade, por esse esforço, pelo ser imperfeito que busca aí a perfeição. E aí Kardec, na sua análise, ele fala o seguinte: as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que não tenham por base a moral irão ruir, porque realmente essas instituições, independente de religião, elas têm que ter esses homens que estão aí vinculados a essas instituições, independente de religião, eles têm que ter um comportamento moral, acima de tudo. Se essas pessoas que participam dessas entidades, dessas instituições, não tiverem um comportamento moral, essa instituição não vai ter a base sólida.
ela vai ruir. Então nós precisamos nos reformar para participar como homens morais, como homens virtuosos, como homens que buscam a moral, que buscam o caminho da virtude dessas instituições para que elas se tornem fortes, né? Então, nós somos a base de tudo. A nossa reforma, o nosso caminhar reto, a nossa convicção fortalecida pela fé e pelo bem é que vão ser a base aí, é que vai ser a base aí dessas instituições. Então, vemos quão é necessário a reforma íntima, a renovação. É um momento, meus amigos, hoje mais do que nunca, de tomarmos consciência de quem somos e para onde desejamos seguir, né? Através aí desse amor, da prática do bem, da benevolência, né? do BIP, né? Benevolência, da indulgência, do perdão das ofensas, desse despertar para a caridade moral, a caridade material, porque sabemos que no momento desse tantos estão precisando aí de um pouco, é saber dividir o nosso pouco também com aquele que nada tem. Então é um outro olhar, é um outro momento. E vamos então terminar aí esse pequeno estudo com essa história aqui que trouxemos, que eu acho que ilustra aí tudo isso que a gente falou, resume, né, todos esses ensinamentos. Contam que um jovem sedento de afirmação espiritual procurou certa vez o pensador e sacerdote hebreu Shammai e o interrogou: poderias ensinar-me toda a Bíblia durante o tempo em que eu possa quedar-me de pé num só pé? Impossível, respondeu-lhe o filósofo religioso. Então de nada me serve a tua doutrina, redarguiu. Logo após, buscou Hilel, o famoso doutor, propondo-lhe a mesma indagação. O mestre, acostumado à sistemática da lógica e da argumentação, mas também conhecedor das angústias humanas, respondeu: toma a posição. Pronto, retrucou o moço. Ama, elucidou Hilel. Só isso? E o resto que existe na Bíblia? Inquiriu apressadamente. Basta o amor, concluiu o austero religioso. Todo o restante da Bíblia é somente para explicar isso. Então, que possamos amar, meus amigos, amar indistintamente, praticar, nos habituarmos com o amor, praticarmos essa virtude. É fácil amarmos aqueles a quem queremos bem, mas que possamos praticar essa virtude principalmente naqueles com os quais temos dificuldade de convivência. Buscarmos este caminho. A gente sabe que um dia vamos amar como Jesus nos amou, como Ele nos ensinou a amarmos uns aos outros, mas sabemos que temos as nossas dificuldades. Mas o importante é estarmos neste processo de busca para amarmos, para perdoarmos, para nos equilibrarmos, para nos harmonizarmos. Estarmos neste caminhar, estarmos convictos de que é esse o objetivo que queremos alcançar, isso já nos faz estarmos nessa estrada da porta estreita, né? Porque estamos aí caminhando para nos tornarmos espíritos melhores a cada dia, para encontrarmos os braços amorosos do nosso Mestre. Então, vamos pedir aí, agradecer a Deus e a espiritualidade por esses instantes, que todos nós que estamos sintonizados possamos receber do alto, do plano espiritual, o conforto para as nossas dúvidas, a cura para as nossas doenças, tanto físicas quanto espirituais, que
que possamos receber o abraço, o carinho do plano espiritual, nos fortalecendo a vontade, nos fortalecendo na fé, para que consigamos caminhar mesmo diante dos obstáculos, das dificuldades, das dores pelas quais estejamos passando, que possamos caminhar convictos desse amparo e dos braços amorosos do Mestre no final dessa jornada. Fiquemos todos em paz. Obrigada, meus amigos, pela oportunidade de mais uma vez estarmos em contato com a nossa doutrina.